Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor para trazer o comentário da nossa mais nova lição, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, escrita pelo nosso amigo e pastor Douglas Batista. E nós queremos desde já parabenizá-lo por esta obra que vem como um somatório para o nosso crescimento espiritual e edificação na fé cristã, como está em 2 Pedro 3,18, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, e quanto mais nos aprofundarmos nas Sagradas Escrituras, mais conhecimento teremos. Lembrando que a Bíblia diz no Salmo 25:14 que o segredo do Senhor é para os que o amam. Então a leitura da Bíblia, o estudo da palavra, de obras, podem ser úteis para nós quando amamos o Senhor. Se amarmos ao Senhor de verdade, de todo o nosso coração, então o estudo da palavra, ele vai ter efeito em nossa vida. Se assim não for, será apenas meras especulações, será apenas estudo cansativo, mas um estudo que você busca a Deus com reverência, com temor, vai ser útil para o seu crescimento espiritual. E nós louvamos a Deus pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que sempre ela está trazendo temas relevantes para o bem da igreja, a estrutura do povo de Deus. Então, queridos, nós estamos transmitindo a nossa escola ainda aqui pela internet, pelos recursos da mídia, devido à questão aí do Covid-19. Mas logo, logo estaremos juntos, adorando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nós estaremos estudando 13 lições, como de costume, e nós queremos dizer aos nossos irmãos que estão assistindo à escola, nós temos no Brasil muitos pastores e líderes que estão gravando, escrevendo. Deus abençoe a todos e esperamos também contribuir de modo simples para o crescimento da fé de nossos queridos irmãos. A lição, ela segue o seu esboço com 3 pontos, iniciando com uma introdução. O primeiro ponto vai tratar sobre a autoria e a data. O segundo ponto vai abordar a questão dos destinatários. E o terceiro ponto vai falar sobre o propósito e a mensagem do livro. Na verdade, essa é a metodologia seguida sempre pela CPAD em forma de pontos sermonários, trazendo a lição para o povo de Deus, extraindo da Bíblia Sagrada e firmando esse conteúdo com a palavra do Senhor, ok? Então nós, antes de iniciarmos a lição, ela está tratando dos seguintes temas. Por exemplo, a primeira lição, ela está falando a introdução. Nessa introdução, o autor, eu pontuei aqui, ele diz: nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Jesus Cristo. Ou seja, qual o propósito da escrita da carta de Paulo aos Efésios? Por que Paulo escreveu essa carta? Quais os motivos para que ele pudesse escrever essa carta tão maravilhosa? Nós vamos abordar aqui, colocando também 5 pontos interessantes, ok? O primeiro que nós vamos colocar aqui, para que você atente muito bem, a lição tem os seus pontos, mas eu quero começar por aqui, sobre os aspectos gerais da carta, os aspectos gerais, vamos colocar assim, da carta aos Efésios. Muito bem. Qual é a primeira coisa que nós devemos levar em consideração? Primeiro,
os aspectos gerais dessa carta escrita por Paulo. Qual é o aspecto geral dessa carta? A primeira coisa que devemos levar em consideração é que essa carta ela não é produto de um academicismo de Paulo. Coloque isso na sua mente. Paulo não sentou para escrever uma carta porque ele quisesse reconhecimento, popularidade ou porque ele quisesse fama. Ele não senta como, por exemplo, alguém que quer vender um livro, que quer se tornar famoso e diz, eu vou escrever esse assunto, eu vou pesquisar esse assunto. De maneira nenhuma. O ambiente, a situação psicológica, humanamente falando, era quase impossível ele trazer essas pepitas de ouro tão gloriosas que vocês vão encontrar nesses 6 capítulos da carta de Paulo aos Efésios. Perceba bem que é muito interessante atentar para os aspectos gerais dessa carta, porque quando você olha para isso, você tem um Paulo que vai ser um instrumento de Deus, e ele deixa isso muito claro quando você lê lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, ele diz assim, pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Ou seja, a carta que Paulo vai trazer, todos os conteúdos de suas 13 missivas não são oriundos de bancos universitários, de academicismo. Claro que nós não estamos combatendo isso aqui. Nós estamos, na verdade, trazendo luz para uma contextualidade bíblica da palavra de Deus. A fonte que Paulo bebe para escrever isso aqui é tão somente algo que vem do próprio Espírito Santo de Deus. É por isso que ele vai dizer lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Uma coisa é alguém sentar para escrever uma carta ou um livro com problemas, visando problemas sociais, problemas demográficos. Aqui o apóstolo de São Paulo, o aspecto geral dessa carta é que o que ele vai colocar no papel vem do próprio Espírito Santo de Deus e não dele mesmo, vem de Paulo. Não vem de um academicismo, de um logicismo dele, de um pensamento dele. Porque, claro, se fosse assim, não era palavra de Deus. Então, é inspirada porque essa carta de Paulo, o seu conteúdo é puramente espiritual. Veio a ele por inspiração divina, inclusive revelação divina, ok? Se nós analisarmos esse primeiro aspecto, ou os aspectos gerais da carta de Paulo aos Efésios, nós podemos levar em consideração um outro quesito. Se você ler Gálatas capítulo 2, você vê que o próprio Paulo ele deixa claro que a princípio ele não teve contato com nenhum dos 12 apóstolos de Jesus. Ou seja, o que Paulo tinha, o que Paulo vai apresentar nessa carta aos Efésios, daí a riqueza, daí a essência dela veio de Deus. Quando você vai para 1 Coríntios, quando Paulo escreve, lá em 11, ele diz, aquilo que eu recebi do Senhor, também eu vos entreguei. E se você ler o capítulo 15 de 1 Coríntios, ele fala como se deu a ele a revelação de Cristo Jesus. Então nós precisamos entender que nesse particular aqui, o que Paulo vai trazer nessa carta, nesses 6 capítulos, são conteúdos oriundos do próprio Espírito Santo de Deus, e não de Paulo, não da intelectualidade de Paulo. É claro que Deus pôde usar isso, sim, mas Deus não dependeu disso para trazer as revelações divinas. É por isso que é chamada de própria palavra de Deus, ok? Nós podemos colocar a segunda coisa sobre essa lição. A segunda coisa, eu quero pontuar aqui com vocês sobre as cartas. As cartas da prisão. Para nós entendermos isso muito bem, nós precisamos analisar que Paulo escreve 13 cartas, o autor da lição fala isso. Ele escreve essas cartas Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as denominadas cartas da prisão. É importante que nós precisamos atentar para Atos dos Apóstolos, aqui no capítulo 28.
Porque nós sabemos que Paulo, ele estava em uma prisão domiciliar. Paulo estava em uma prisão domiciliar, ele poderia receber visitas, ele poderia escrever. E como Paulo era muito autêntico, dinâmico, era um homem polivalente, cheio do Espírito Santo, ele não perdia tempo. Se vocês analisarem, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, mesmo preso, ele diz para Timóteo, traga os pergaminhos, traga os livros, traga a capa, ou seja, ele não se prendia às circunstâncias adversas que ele passava. Veja que o Espírito de Deus fortalecia esse homem, que ele sabia ter paz e calma para estudar até nos momentos mais difíceis. Então, Paulo escreve essas cartas na prisão. Nós sabemos de homens que fizeram histórias de dentro de uma prisão, como Mandela, mas a prisão aqui, essa prisão de Paulo, era domiciliar. E é interessante dizer que ele está em uma prisão domiciliar, não numa prisão onde se colocava qualquer preso, porque as acusações contra Paulo, elas não eram comprovadas e não estavam no nível, ou níveis de crimes, de delitos ou crimes perigosos. Não estava nisso, ok? Então você percebe aqui que você tem as cartas da prisão, que nós podemos analisar, já citamos aqui, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E o conteúdo dessas missivas são gloriosos, de admirar qualquer pessoa, como é que Paulo, mesmo em uma prisão domiciliar, ele tem um aspecto emocional, equilíbrio emocional, para escrever essas cartas. Mais uma vez, nós queremos dizer aos nossos irmãos que ele fez isso, sabe por quê? Porque nele estava a presença gloriosa do Espírito Santo de Deus. A data, nós temos aí 61, 62, ok? Depois de Cristo, são as datas aceitáveis para essas cartas da prisão. O que é interessante se analisar nessas cartas da prisão? Porque você tem um Paulo que terminou as suas 3 viagens missionárias e agora ele vai escrever esses conteúdos vindo diretamente do céu de Deus para ele. E você vai ter aqui um Paulo que teve muita experiência com Deus, a vida dele estava afinada com Deus, e ele agora sabia de fato o que era a igreja, o que era o estar em Cristo, e isso ele vai tratar com propriedade. Então, você vai ler um conteúdo dessas cartas da prisão, de um homem que teve uma vida missionária ativa. Paulo não era apenas um pregador, um professor, um teólogo. Paulo era um amante de vidas para o evangelho. Paulo era uma pessoa que procurava levar o evangelho a todas as pessoas. Então você tem aqui, que nessa segunda colocação, você tem as cartas da prisão, que compõem-se de conteúdos gloriosos, ok? A terceira coisa que eu posso colocar aqui, o terceiro ponto é o teor, olha aí, teor da carta. Eu estou colocando aqui no singular, mas porque estamos tratando só de Efésios, mas nós sabemos de Filemão, de Filipenses e Colossenses, mas a nossa ênfase aqui é Efésios. O teor da carta, além de espiritual, é muito teológico, E por que é importante você atentar para esse teor da carta? Porque quando você olha para a carta de Paulo aos Efésios, nós sabemos que essa carta que foi levada por Tíquico, que os irmãos sabem muito bem do trabalho de Paulo lá na prisão, que ele ganha esse Onésimo, e ele pede que ele volte para o seu Senhor, e aí ele aproveita esse momento para mandar tanto a carta de Éfeso, como também outra carta. E aqui nós podemos analisar que muitos teólogos, eles fazem ligação entre a carta de Paulo aos Efésios e também aos irmãos ou à igreja de Colossos. E você pode analisar que muitos versículos que vocês encontram em Colossenses, também vocês vão ver em Filipenses, em Efésios. Então, qual é a diferença que você acha entre Efésios e Colossenses? Primeiro,
na carta de Paulo aos Efésios, você tem um conteúdo teológico de alto nível. Isso é muito importante. Se você observar a carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer constantemente em Cristo, batalha espiritual, unidade, andando em nova vida, proteção, relacionamentos. Então, conteúdo teológico é grandioso. E saber isso é importante porque, pelo conhecimento teológico, pelo nível de espiritualidade que a carta revela, ela mostra como nós podemos ter uma adoração sincera para com Deus. Vocês querem um exemplo? Quando você vai para Colossenses, lá você vai ver, por exemplo, capítulo 1, verso 27, fala de Cristo. Ele é o sustentador, ele é o criador de tudo. Então, na carta de Paulo aos Colossenses, Jesus é o criador, Jesus é o sustentador. Mas na carta de Paulo aos Efésios, como é que Paulo apresenta Jesus? Ouçam bem, lá na carta de Colossenses, ele é, vou colocar assim, ele é o cabeça. Então perceba que em uma carta, Jesus é quem cria, Jesus é quem sustenta. Essa carta de Paulo aos Efésios, ela trata do ajuntamento das partes separadas. Você pode analisar que essa carta, eu vou colocar aqui, ela fala de raças, ok? Estou colocando aqui no plural, raças, fala de tribos, ok? Fala de línguas, fala de nações. Então, perceba bem uma coisa, a grande questão aqui é como é que essas partes separadas, elas poderiam se unir para formar um só corpo. Eu vou colocar aqui, ó, um só corpo, ok? Se você analisar isso, você tem aqui essa colocação, aqui, você vê aqui que esse corpo, aqui, no seu aspecto ético, fala da igreja. Então, o conteúdo dessa carta, quando você vai para Efésios, é que em Efésios Paulo apresenta a igreja como um corpo. Já em Colossenses, ele é o cabeça. Ele é aquele que dirige, ele é aquele que sustenta. Então, quem vai adorar, por que é interessante atentar para essa teologia de Paulo? É importante atentar para o conteúdo dessa carta aos Efésios, porque você vai entender o que é a igreja. Ela é o corpo. Em Efésios, a igreja não é cabeça, a igreja é corpo. Muito interessante isso. E aí você vê que esse corpo é formado com o quê? É formado aqui com material que não prestava. Ó, material morto, ok? Material morto, sem vida. É isso que está lá em Efésios 2 primeiro. E ele, o Senhor Jesus, nos deu vida, estando nós mortos em delitos e pecados, ok? Então, esse material imprestável, esse material sem vida, esse material que não valia nada, é com esse material que Jesus vai formar a igreja. O corpo não é formado com pérolas bonitas. Lá o apóstolo São Pedro já vai falar de nós como pedras vivas, mas Paulo fala que nós éramos materiais mortos, imprestáveis, que não valia nada. Então ele pega raças, ele pega tribos, ele pega línguas, ele pega nações e forma aqui o corpo. Está lá em Efésios 2, você vai ver que o Senhor Jesus desfaz a barreira da separação. Então, é muito importante você atentar, primeiro, os aspectos gerais, as cartas da prisão, e em terceiro lugar, você atentar para esse teor da carta, né? Envolvendo aí o aspecto teológico, que é muito interessante nós atentarmos para isso, ok? Então, a quarta coisa que eu coloco aqui, para os irmãos terem uma ideia, ainda só acrescentando aqui, é que quando Paulo fala da igreja como um corpo, ele também coloca a questão da bênção. Você já imaginou? Era um material que não prestava, e aí o Senhor forma desses materiais que não valia nada, ele forma um corpo. Então isso aqui já é chamado de bênção, ok? É a bênção. Então você, quando olha para esse corpo, você tem a bênção. E quando você olha
para o cabeça, você tem a orientação divina. Então, a igreja, ela é os pés, ela é as mãos, ela é o corpo de Cristo na terra. Jesus é o cabeça desse corpo, é Ele quem dirige, é Ele quem orienta, é Ele quem manda na igreja, ok? Mas a quarta coisa que nós vamos falar aqui, colocar aqui, para os irmãos me acompanharem, é localização. Localização. Nessa localização, nós temos que atentar para algumas questões. A questão geográfica, ok? Religiosa, social, espiritual. Por que eu quero colocar isso aqui? Porque na questão geográfica, o comentador abordou com precisão, e também no livro do Auxílio, ele destaca o seguinte, que no aspecto geográfico, nós sabemos que a cidade de Éfeso, ela era benéfica tanto para o Oriente como para o Ocidente, em especial as rotas comerciais, ok? Então ela tinha essa questão importante no seu aspecto geográfico. Na questão religiosa, vocês sabem que nós vamos ter ali o templo da Diana, a deusa dos Efésios, Ártemis para os latinos. Então perceba que você vai ter aqui uma cidade dominada pelo poder da religiosidade. E o interessante é que essa religiosidade, ela era institucional. Ela era institucional. Você pode analisar muito bem que todos habitantes dessa cidade, eles se tornavam lucrativos, porque muitos turistas iam para lá. O templo da grande Diana, a deusa dos Efésios, levou 220 anos para ser erigido, para ser construído. E a estátua que ali estava, eles diziam que milagrosamente ela tinha caído dentro daquele templo. Então, na verdade, eram suposições, crendices, mas o aspecto religioso ali era muito forte, era muito poderoso. Então, no aspecto social, pode-se dizer que lá se vivia pessoas de diversas etnias, e o mais interessante é que também na cidade de Éfeso, o próprio Lawrence Richard, numa obra que ele escreve, ele diz que em Éfeso havia um banco onde as pessoas tomavam dinheiro emprestado desse banco, e ali facilitava a vida de muitos no aspecto social, no aspecto dessa convivência. Então veja que havia muitas coisas atrativas em Éfeso, e o poder espiritual ali era por demais tremendo. Forças demoníacas, magia, feitiçaria, era o que imperava ali. Se você pegar a sua Bíblia em Atos 19, você poderá observar que ali o impacto satânico era muito forte. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando eu leio a Bíblia, eu observo que em lugares onde impera mais poderosamente o trono de Satanás, é onde o Senhor mais opera com o seu poder. Você vê aquela questão de alguém pegar o lenço, de alguém querer expulsar demônio com o nome de Paulo. Paulo, ele pelo poder da pregação, de dentro de uma salinha, ele conseguiu levar quase todos a Cristo Jesus. Então o impacto foi grande no campo espiritual. Entenderam? Paulo jamais pregou afrontando ali os deuses, a deusa. Você não vê nenhum registro de Paulo ele atacando aquele templo, mas você vê Paulo pregando sobre o Cristo vivo, o Senhor Jesus. As pessoas se voltaram não por uma mensagem antipática de Paulo. As pessoas voltaram porque ele pregava o evangelho no poder do Espírito Santo. Então perceba que você tem aqui nessa quarta colocação essa questão geográfica, religiosa, social e espiritual, ok? E por fim, eu coloco aqui a divisão da carta, em quinto lugar. Aí a gente vai encerrar aqui. Aqui, a divisão da carta. Nós podemos dividir a carta em duas partes. A primeira, eu vou colocar aqui, a primeira parte, vou colocar aqui A.
chamada da igreja. Se você lê 1, 18, 17, 1, 18, 17, um pastor Wagner, rapidinho, vem bem aqui. Leia bem aqui. Atos, aliás, Efésios 1, eu vou pedir que ele leia, porque aqui você tem a chamada da igreja. É importante ler Efésios, porque você vai entender para que a igreja é chamada, qual é a missão da igreja. Me parece que é 18, Efésios 1, 18, vê aí. Paulo vai dizer iluminados, mas eu quero que você leia para que as pessoas vejam. Como é que diz? 1, 18 de Efésios. Tendo os olhos do vosso entendimento iluminados, para que saibais qual é a esperança do seu chamado, quais as riquezas da glória, da sua herança nos santos. Estão vendo? Obrigado, pastor. Aí Paulo ele está mostrando qual é a razão do chamado da igreja. Muitos crentes não sabem por que e para que a igreja foi chamada. Mas no aspecto eclesiológico, a igreja ela foi chamada para 3 coisas. Não esqueça mais isso. A igreja foi chamada, primeiro, servir a Deus. Segundo, a igreja ela foi chamada para servir aos santos. E terceiro, ela foi chamada para evangelizar o mundo. Então você tem aqui, nessa divisão, a chamada da igreja. E quando eu falo da divisão da chamada da igreja, Paulo vai abordar isso em 3 capítulos. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 1, se você analisar esse capítulo, Paulo ele vai falar sobre a igreja em Cristo. No capítulo 2, ele vai falar sobre a igreja formada por Cristo, criada em Cristo. No capítulo 3, ele vai falar sobre a igreja revelada. Então, Paulo, quando ele usa o primeiro capítulo, ele fala sobre o chamado da igreja. No capítulo 2, ele mostra como é que Jesus edifica a igreja. Se você for para Mateus capítulo 16, versos 16 a 18, o verbo lá é futuro. Eu edificarei a minha igreja. Então, quem chama a igreja é Jesus, quem constrói a igreja é Jesus, e quem revela o mistério à igreja é Jesus. O capítulo 3 de Efésios fala da revelação do mistério. O que é o mistério? O mistério não é o lado místico, não é aquele negócio do irmão. Eu estou vendo um mistério aqui, tem um mistério bem aqui. Nada disso. O mistério é tão somente o ajuntamento das partes. Como é que se daria o ajuntamento de judeu? Como é que se daria o ajuntamento de americano, de brasileiro, de africano em um só corpo? Essa ação ela é plenamente divina. É isso que Paulo fala. Quem faz esse ajuntamento é o Espírito Santo através da ação direta do sangue de Jesus, formando um só povo, formando uma só igreja. Então, na chamada da igreja, você tem capítulo 1, chamada da igreja. Capítulo 2, a construção da igreja. Sabe como é que Jesus constrói a igreja? Só com coisa que não presta. É por isso que as pessoas lá fora ficam com raiva de crente da igreja, porque dizem assim, mas como é que pode? Só pessoas ruins é que vão ser crente? É claro que tem pessoas que não têm nenhum aspecto negativo no sentido de prática maléfica, mas é ruim no aspecto pecaminoso. Daí a palavra depravada é aplicada a todos, ok? Então, no capítulo 2, ele forma a igreja com material morto, que não vale nada. Esse material morto que está lá, porque tem pessoas que dizem, olha, é tão tal, eu creio que o pastor vai abordar isso, é tão tal, a pessoa que está morta não pode responder, e quem tratou disso foi o próprio Santo Agostinho, não foi nem Calvino. Quem começa lá pelo século IV é o próprio Santo Agostinho. Ele, quando leu esse versículo, ele ficou pensando, mas como é que pode uma pessoa responder se está morta? E aí entra a doutrina da predestinação e etc e tal. Mas eu quero dizer que ali naquele texto, Paulo está falando de modo simbólico, de modo espiritual. Porque mesmo que o homem fuja, caia em pecado, mas ele tem ainda em si a fagulha de Deus. E isso vai ser respondido por meio dos meios da graça comum. Inclusive a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é que desperta esse morto para responder, como está lá em João 5, 24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou.
Então, a pessoa pode estar lá fora, morta espiritualmente, mas ela pode se despertar pelo ouvir da palavra de Deus. Então, é muito interessante isso. E a voz de Jesus é poderosa. Então, o capítulo 3 trata do mistério. O mistério da igreja. A gente pega, eita, tem um mistério da igreja. O mistério era só como Jesus ia botar todo mundo na mesma arca, no mesmo corpo. Mistério é só isso, não é aquele negócio. Eu estou vendo mistério, estou sentindo mistério. Nada disso. Isso aí é zoada de crente doido. O verdadeiro mistério é o Senhor unindo todo mundo, ok? E aí você tem a última parte, que você tem capítulo 4, capítulo 5 e o capítulo 6. Ou seja, agora você tem, primeiro, a chamada da igreja. Letra B, eu vou colocar aqui, o andar da igreja. Da igreja, ok? Você tem da igreja. O andar da igreja. Primeiro, se você pegar o capítulo 4, você tem o andar da igreja em comunhão, em unidade. A igreja não pode andar em briga. A igreja não é chamada para briga. A igreja não é chamada para escândalo. A igreja é chamada para andar em unidade. Capítulo 4, ela é chamada para andar em unidade. Mas no capítulo 5, ela é chamada para andar em comunhão. Ela é chamada para andar em unidade, ela é chamada também para andar em santidade. E no capítulo 6, ela é chamada para andar em proteção. A igreja que anda em proteção, aí Paulo vai falar das armas que nós devemos ter para vencer o inimigo, ok? São essas 5 conotações da carta de Paulo aos Efésios, ok? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu coloquei aqui, porque o pastor da lição, ele faz um apanhado do versículo 1 e do versículo 2. E eu coloquei aqui, Paulos, apóstolos, Cristo Iesu, dia telematos. Observem bem, vou colocar isso aqui só para analisar. Ele começa falando aqui, de Paulo, apóstolos. Vocês podem observar, talvez você saiba o grego, mas mesmo se você não souber, você pode observar que a forma que termina aqui, Paulos, é a mesma que termina aqui, Paulos. Então perceba que essa terminação aqui, que ela está no nominativo, indicando que é o sujeito, mas aqui você tem a mesma terminação. Então, nós temos aqui o substantivo Paulos, que é Paulo. O comentador, ele começa a lição falando dos 2 nomes desse apóstolo. O primeiro nome era Saulo, que é um nome judaico, Shaul, que era o nome aplicado a Saul, que quer dizer pedido a Deus. Já a palavra Paulo, na verdade, você tem aí a sua latinidade, que quer dizer pequeno, era um nome gentílico. E isso aqui Paulo vai usar, porque ele vai ser apóstolo enviado aos gentios, ok? Então você tem a historicidade judaica de Paulo, mas você tem agora aqui o Paulo usando esse nome Paulo para entrosar-se, intrometer-se como no meio dos gentios. Mas você tem aqui Paulos e aqui apóstolos. Então você tem aqui um termo aposto, que é um explicativo. Por exemplo, Dom Pedro I, o imperador. Aí você tem o imperador, que é um termo aposto. E aqui, esse apóstolos está servindo como aposto. Na verdade, está explicando aqui, Paulo, ele era um homem chamado, enviado por Deus, ok? Observem aqui, que em seguida tem Cristo Iesu, dia telematos, teu tois hagios, tois ulsen en Efeso, cai pistóis em Cristo Iesu. Deixa eu dizer uma coisa. Paulo, ele diz assim, eu sou um apóstolo. Aqui está o termo apóstolo, explicando. Você tem aqui Cristo, Jesus. Aqui ele diz, eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Agora o interessante é que ele diz assim, pela vontade, dia telematos. Qualquer gramático grego vai dizer que essa construção aqui, através da vontade de Deus, olha aqui, teu, aqui ele seria mais ou menos um ablativo, porque o genitivo aqui, ele dá posse, ele dá uma posse, mas o ablativo aqui, ele está
deixando claro algo para nós, ok? Como se fosse uma origem, você tem aqui. Mas também aqui você tem esse dia, que é o instrumental. Esse instrumental aqui, Paulo está dizendo que o meio para ele ser apóstolo, é a vontade de Deus. A origem do apostolado dele, observem bem, vem de Cristo Jesus, e essa origem é através de uma instrumentalidade. Essa instrumentalidade é pela vontade de Deus. Ou seja, Paulo não era apóstolo porque um conselho determinou que ele fosse. Paulo não era apóstolo porque ele queria ou quisesse ser apóstolo. É muito interessante isso aqui, porque tem muita gente hoje aí usando isso aqui, apóstolo, apóstolo, apóstolo. Mas esse apóstolo aqui, ele veio diretamente da vontade de Deus para o apóstolo São Paulo, ok? Olha aqui, ó, pela vontade de Deus, a vontade de Deus foi o meio. Aqui se tem um ato soberano do Senhor para Paulo, ok? Aí ele diz, de Deus aos santos, olha aqui, ó, tois hagios, aos santos. O interessante aqui é que essa palavra aqui, ó, santos, hagios, quer dizer algo sublime, algo separado, algo especial. Veja como é que Paulo chama os santos que estão, olha aqui, ó, que estão, ouçam, em Éfeso. Ele está dizendo aqui que pela vontade de Deus, ele era apóstolo, e ele está se declarando isso aos santos que estão em Éfeso. Kai pistos. Deixa eu dizer uma coisa interessante. Aqui nós temos só a conjunção kai, que é o i, é o nosso conectivo, que seria Éfeso e os fiéis. Ou seja, não tem aqui o artigo acompanhando, como está acompanhando tois hagios. Aqui, sem o artigo, a ênfase seria mesmo aos crentes que são fiéis, ok? Aos crentes que estão ali mesmo fiéis. E aí você tem aqui, ó, essa preposição, en, ela aparece aí, você vai encontrar ela aqui, outra vez, olha aqui, ó, en, esse en, seria assim no nosso português, en, com, né? Ok, por, ela é usada com o caso dativo, vocês podem observar aqui, e só para vocês terem uma ideia interessante, essa preposição, ela aparece na carta de Paulo aos Efésios, ela aparece 30 vezes, em. Por que Paulo usa essa preposição 30 vezes? Para mostrar que essa igreja, ela está em Cristo Jesus. Aos fiéis, aos crentes, aqui seria aos crentes mesmo, referindo-se aos crentes em Cristo Jesus. O que Paulo, eu falei para vocês que essa é uma carta muito espiritual, porque Paulo, ele quer mostrar que a igreja, ela está em Cristo. Ouçam bem, se essa igreja está em Cristo, ela não precisa ser melhorada. A igreja não precisa ser melhorada. A igreja em Cristo, a igreja que vive em Cristo, ela não precisa de reforma. Tem muitos irmãos que ficam dizendo aí, a igreja hoje está precisando de reforma. Crente que tem Jesus, está em Jesus, não precisa de reforma. Ele precisa progredir na fé. A reforma Jesus já fez. A reforma que Lutero fez é outra questão. Agora, a igreja mesmo que vive em Cristo, ela não precisa de reforma. Provérbio 4:18, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então, como corpo de Cristo, a igreja é perfeita. Como organização, que eu vou falar isso aqui, como sistema, que a igreja, ela não é uma organização em si. Ela é um organismo, ela é um corpo. Agora, ela como instituição, tem templo, ela vive em salões, templos, etc e tal, como a igreja que estava em Éfeso, tinha um local, tinha casa onde os irmãos se congregavam. Mas essa preposição en, que quer dizer dentro, e aqui usado com dativo, em Éfeso, aqui você pode observar que em quer dizer dentro dele. Quem está em Cristo,
já está guardado. Quem está em Cristo tem a salvação. Então Paulo mostra que essa igreja estava em Cristo. E ele chama isso de regiões celestiais. Ouçam bem, eu finalizo dizendo o seguinte: quando Paulo diz que a igreja está em Cristo, ela não precisa mais de nada no aspecto espiritual. Ela só precisa viver em comunhão com o Senhor. Por quê? Porque se você pegar o capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou. Está no auristo. Está no auristo. Está no auristo. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Ok? Então a igreja, ela já tem a bênção necessária. Essa história nossa, eu quero dizer que você vai receber uma bênção. Eu vim aqui para te abençoar. Isso é coisa nossa. Mas a igreja que está em Cristo, ela já está abençoada. Ela só precisa viver o que Jesus já deu para ela. Medite nisso, meu irmão. Que Deus os abençoe para sempre. Amém.